Bem, muito obrigado ao deputado Eduardo Costa, autor do requerimento, pelo convite. Cumprimentar o Rolim da Secretaria de Previdência, Ministério da Economia, o IPEA, que já se pronunciou, a Anfip, o TCU, saudar os parlamentares aqui presentes, senhoras e senhores. Eu acho que todos que me antecederam já expuseram números, trouxeram informações importantes aqui. Então o que eu vou falar para vocês aqui é muito no sentido de que a Confederação Nacional de Municípios é uma entidade apartidária. Trabalha com prefeitos de todos os partidos e de todo o Brasil. É a maior entidade municipalista do mundo. Congrega mais de 5.200 municípios dos 5.568 aqui do Brasil. Por que eu estou dizendo que é uma entidade apartidária? E ela é mesmo. Ela não é atrelada a governo nenhum, ela é independente nas suas posições, ela é independente financeiramente, está muito bem, vinha sendo conduzida pelo presidente Paulo numa extraordinária gestão, e ele deixou a confederação em uma ótima situação. No ano passado, no ano retrasado, no governo do presidente Temer, a Confederação Nacional já se posicionou com respeito à reforma previdenciária. E agora, nesse encaminhamento do atual governo, na marcha que aconteceu em março, a 22ª Marcha de Municípios a Brasília, com mais de 9.000 lideranças municipalistas participando, mais de 4.000 prefeitos e prefeitas, a gente, na sessão ordinária nossa, na convenção ordinária nossa, que acontece todos os anos, a gente tirou uma posição. E a posição foi favorável à defesa de uma reforma previdenciária, assim como aconteceu lá com o governo do presidente Temer, a Confederação se posicionou dessa maneira, tratou lá no passado com o governo do presidente Lula e depois tratou também com o governo da presidente Dilma. Por quê? Porque nós entendemos que a reforma ela é para o Brasil. Ela não é uma reforma de um governo, de um presidente. E nós entendemos, os prefeitos e prefeitas, a grande maioria entende, que ela poderá trazer benefícios, inclusive no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Evidentemente que nós temos alguns pontos aí que nós não concordamos. Benefício de prestação continuada, aposentadoria rural, especialmente a agricultura familiar, a mulher trabalhadora rural. Então tem alguns pontos aí que precisam ser revistos. Mas no todo o Brasil está precisando desta reforma previdenciária. E os municípios mais ainda, aqueles que estão no regime geral, né? Até porque o município que está hoje no regime geral, o funcionário se aposenta pela Previdência e continua trabalhando até os 75 anos no cargo. Então ele recebe do regime geral e recebe pelo cargo que ele atua na possibilidade de ficar até os 75 anos. Então isto não é legal, isto não é correto, isto é injusto. Nós precisamos abrir o cargo, abrir a vaga, o município fazer o concurso para que outras pessoas jovens, recém-formados, possam ter acesso ao mercado de trabalho. Isto resolveria um problema enorme dos municípios que estão no regime geral e todos os prefeitos convivem com essa situação, aqueles que estão no regime geral. Aí nós temos 2.108 municípios no país que estão no regime de previdência própria, né? Alguns recolhendo ao redor de 60% do valor da sua folha para o fundo de previdência própria, por conta de um passivo, especialmente aqueles municípios que migraram para o regime próprio lá nos anos 80. E como a legislação ela não era muito legal, não era muito firme, os prefeitos da época acabaram não fazendo o recolhimento ao regime geral, e hoje o cálculo atuarial determina, além do recolhimento da alíquota atual,
né, o passivo, que está sendo uma alíquota quase, em alguns casos, quase tanto quanto a alíquota atual, do mês atual. Então, essa situação é uma situação extremamente complicada, né? Nós temos aí municípios que, aprovando esta reforma, vão economizar 54%, 58%, 30% é o mínimo de economia com relação à alíquota que vai ser recolhida, nesse caso, dos 2.108 municípios que estão no país no regime de previdência própria. Outra situação que nos preocupa muito e eu tratei isso com os presidentes das estaduais, o meu conselho político é formado pelos presidentes das entidades estaduais de municípios. E agora, na semana que passou, eu tive uma reunião desse conselho em Minas Gerais, num congresso de prefeitos mineiros, né? E o que está preocupando muito os presidentes das estaduais, os prefeitos e prefeitas do Brasil, é a possibilidade de esses municípios serem retirados da reforma. Quer dizer, se a reforma acontecer, os municípios que estão no regime geral de previdência, não tem problema nenhum, vão ser contemplados com a nova Previdência, com a reforma da Previdência, se isso acontecer. Mas retirar os 2.108 municípios desta reforma, desta proposta, vai criar uma situação muito difícil em 2.108 municípios da Federação Brasileira. Os gestores vão ter que enfrentar cada uma reforma individual. Isto vai acontecer? Eu acredito que não. Isto é bom para o Brasil? Eu entendo que não. Que a reforma, se vier ser aprovada aqui no Congresso Nacional, nessa discussão que vocês estão fazendo aqui, com as modificações que o Congresso Nacional entender que fazer, eu espero e peço ao Congresso Nacional, aos parlamentares, que a gente inclua estados e municípios para o bem do Brasil. Esta não é a minha posição. Esta é a posição tirada, né, numa Assembleia de Prefeitos, que reuniu mais de 4.000 prefeitos, e numa Assembleia que reuniu todos os presidentes das entidades estaduais do Brasil. Então, eu quero dizer para vocês que não vou entrar em detalhe, eu tenho aí a relação, eu posso disponibilizar para a comissão, a relação dos 2.108 municípios, e o que isso impactaria positivamente em cada um desses municípios do Brasil. Quer dizer, se eu reduzir a minha alíquota em 30%, 40%, 58%, quando tem alguns casos, é dinheiro que vai ficar no caixa da prefeitura. Para fazer o quê? Para fazer saúde, para fazer educação, para fazer assistência social, para fazer obra de infraestrutura. Isso vai impactar na vida do cidadão, especialmente aqueles que mais necessitam dos serviços públicos. Então, essa lógica, com esse entendimento, que eu acredito que os prefeitos devam ter dado o apoio à reforma da Previdência, evidentemente com algumas modificações. Então, esta é a posição da Confederação, não tem aqui nada atrelado a governo nenhum. Nós entendemos que alguns pontos precisam ser melhor discutidos aqui no Congresso Nacional, e é para isso que a proposta está aqui, logicamente, mas nós somos defensores de uma reforma previdenciária adequada com a realidade brasileira, e que esse país, assim como nós somos defensores de outras propostas, a reforma tributária, por exemplo, e fiscal, na medida em que o país começar a ter o resultado de um crescimento da economia, um crescimento do produto interno bruto, a gente possa, na mesma proporção, vir reduzindo a carga tributária do Brasil, para que os investidores internos possam investir mais, os investidores externos possam vir para cá, porque o nosso problema é a Previdência, é a reforma tributária e fiscal, é a discussão do novo Pacto Federativo, mas o nosso maior problema é a criação de emprego e renda
dar dignidade à nossa população, fazer com que o cidadão precise cada vez menos dos serviços públicos. Essa é a nossa posição. Então, conte com a Confederação. A Confederação respeita a posição de todos os partidos, de todos os parlamentares. Tem que haver uma discussão aqui séria, responsável, equilibrada, madura. O Brasil está precisando disso. O Brasil merece, sim, que nós discutamos esse tema com muita responsabilidade acima de tudo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês.